as feministas vão pensar: isso é injusto. Então o padrão para a família é a Bíblia. É injusto, sabe por quê? Porque a Bíblia é machista. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é machista. Porque Paulo é machista. Porque Moisés é machista. Abraão era machista. Então você quer pegar um livro machista, cheio de machismo, e usar ele como referência para determinar os papéis e como nos comportar na família? Elas dizem: isso não vai dar certo. Porque a concepção de alguém que está impregnado pelo feminismo é que a Bíblia é um livro machista. Mas afinal de contas, Deus é mesmo machista? Afinal de contas, a Bíblia é mesmo um livro machista? E por isso a Bíblia apresenta o homem como um ser mais importante do que a mulher? É verdade isso? Porque esse é o grande argumento para dizer que a Bíblia é machista. Porque ela é machista? Porque ela apresenta o homem como um ser mais elevado, um ser mais importante, e a mulher como alguém que não vale nada. É verdade isso? A Bíblia é assim? A Bíblia apresenta o homem como um ser mais importante e a mulher como alguém que não vale nada? As feministas vão dizer que sim. Elas vão dizer que sim. E o argumento são vários, mas, por exemplo, um dos argumentos é: a Bíblia apresenta o homem como mais importante pelo fato de que a Bíblia diz que Deus fez primeiro o homem, só depois ele fez a mulher. Está vendo como o homem é mais importante? Deus fez primeiro o homem. Será que isso é o argumento para provar que o homem de fato é apresentado na Bíblia como mais importante? A ordem da criação, o homem foi criado primeiro, logo ele é mais importante? Os machistas também pensam assim: o homem é mais importante porque Deus criou primeiro o homem. As feministas dizem: está vendo como a Bíblia é machista? Porque Deus criou primeiro o homem e o homem é mais importante. Querido, isso não tem lógica. Se esse argumento tivesse lógica, a gente estava frito. Sabe por quê? Porque se você seguir essa lógica desse argumento, você vai dizer então que os animais são mais importantes do que os seres humanos, porque os animais foram criados primeiro do que os seres humanos. Então não tem lógica alguma você dizer que o homem é mais importante porque foi criado primeiro do que a mulher. Então os animais são mais importantes do que o homem, do que a mulher, porque foram criados primeiro. Querido, a ordem da criação não tem nada a ver com valor. Não tem nada a ver com valor de importância. Olha o que diz Gênesis sobre algo que aqui nos revela sobre a importância. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz aqui: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quer uma coisa mais clara do que isso? Você está achando que a Bíblia é machista porque você está supondo porque ele fez primeiro o homem e não a mulher. Mas olha o que é claro na Bíblia. Está dizendo que Deus criou o ser humano. De que forma? A imagem e semelhança dele. Mas esse ser humano é quem? Ele disse: esse ser humano não é só o macho. Esse ser humano não é só o homem, o masculino. Esse ser humano, ele divide-se em dois: é o homem e a mulher. A imagem de Deus nos criou. Veja, a Bíblia é clara, ela está dizendo que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade que a Bíblia diz. Macho e fêmea. Quando Jesus vai citar esse texto, ele fala macho e fêmea. Foi assim que Deus criou a sua imagem e semelhança. Entenda, Deus é espírito. Lá em João 4:24 fala isso. Deus, ele não tem forma física. Então quando diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança, você está pensando que ele tem um corpo de homem? Não, Deus é espírito. A imagem e semelhança tem a ver com capacidades intelectuais, com capacidade de se relacionar com ele, com capacidade de raciocinar, com capacidade de liderar, com capacidade de dominar sobre toda a criação. Isso é semelhança com Deus, e essa semelhança ele deu ao homem e à mulher. As feministas vão dizer que a Bíblia diz que o homem é mais importante que a mulher, porque ela foi formada da costela de Adão. Olha que coisa machista.
Esse relato é muito machista. A mulher foi formada da costela de Adão. Mas, querido, entenda, a mulher não é um subproduto do homem, porque ela foi formada da costela de Adão. Primeiro, que não interessa qual o material que Deus usou para formar o homem ou a mulher. O que importa é o resultado final. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas se você quer mesmo se prender nisso, então eu diria a você que a mulher foi até privilegiada. Porque imagina só, olha como o material usado para fazer a mulher é um material muito superior ao material usado para fazer o homem. Deus usou o que para fazer o homem? O barro. E Deus usou o que para fazer a mulher? Carne e osso. Então a matéria-prima que Deus usou para fazer a mulher é inclusive superior à matéria-prima que Ele usou para fazer o homem. Mas isso também não significa que a mulher é superior. A matéria aqui não importa. O que importa é que Deus os formou e o resultado final foi que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. As feministas vão dizer que a Bíblia diz que a mulher é inferior porque ela foi tirada do homem, ela saiu do homem, por isso ela é inferior ao homem. Não, isso não tem nada a ver. A Bíblia não é machista, e o fato da mulher ter saído do homem não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. Isso também não tem lógica, sabe por quê? Se isso tivesse lógica, então Eva é inferior a Adão porque saiu de Adão. Mas a partir daí, querido, todos os outros homens da terra seriam inferiores às mulheres, porque todos os outros homens saíram de onde? Das mulheres. Então, se você for usar isso como lógica para dizer que a Bíblia é machista, não funciona. Isso também não determina valor ou importância. Não, a mulher não é menos importante porque saiu do homem, e nem os outros, os demais homens são menos importantes do que a mulher porque saíram da mulher. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o que dizer do Novo Testamento? O que dizer do nosso amado apóstolo Paulo, né, tão criticado, tão chamado de machista, de homofóbico e tudo mais? O que dizer de Paulo? Vamos ver o que é que Paulo, porque Paulo diz que a mulher não deve ensinar na igreja, Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, machista! Mas vamos ver o que é que Paulo fala sobre o valor da mulher. Porque se você está acusando Paulo de ser machista, quando a questão é valor, importância, vamos ver o que é que Paulo fala. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Olha o que ele diz: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Jesus Cristo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não existe ninguém melhor do que ninguém na igreja. Ele está falando do contexto do corpo de Cristo. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Ele está dizendo, os judeus aí que estão se achando os melhores, porque a salvação vem dos judeus, e Jesus era judeu. Ele está dizendo, judeus, vocês não são mais importantes do que os gregos, ou seja, os não judeus. Não. Aí ele está dizendo, vocês aí que são homens livres, estão pensando que vocês são melhores do que os servos, os escravos, porque existia na época de Paulo, ainda existia escravos. Ele está dizendo, não, os homens livres não são melhores do que os escravos. E vocês, homens, estão pensando que vocês são melhores do que as mulheres? Não, homens e mulheres são iguais. Em Cristo todos nós somos iguais. Em Cristo todos nós temos o mesmo valor. Nós somos um em Cristo. Não há distinção de valor, não há ninguém mais importante do que ninguém. Essa é a verdade sobre o que o apóstolo Paulo pensa sobre o valor da mulher e o valor do homem. Todo o ensino que ele faz a respeito do papel da mulher não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com um pressuposto machista de que Paulo achava que a mulher não valia nada. Não. Depois Paulo vai falar sobre funções, sobre atribuições e não sobre valor. Mas você pode argumentar, ok? Então, se o homem não é mais importante que a mulher, e se a mulher não é menos importante que o homem, se não há diferença em importância, por que então que Deus escolheu o homem para liderar a mulher?
Por que que Deus escolheu o homem para ser cabeça sobre a mulher e não o contrário? Perceba que essa é a raiz do problema. Toda reclamação acontece aqui, porque Deus diz que o homem vai ser cabeça da mulher, que o homem vai liderar a sua esposa. Então vem o questionamento: se são iguais, por que que Deus escolheu o homem e não escolheu a mulher? O fato de o homem ter sido colocado por Deus para ser cabeça, para ser líder sobre a sua mulher, não significa, queridos, que ele é superior à mulher. Entenda, não podemos confundir responsabilidade, função, atribuição com valor. Esse é o problema, as pessoas misturam tudo. Não confunda responsabilidade, função com valor. Não confunda isso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem que responsabilidade e função não tem a ver com valor. Que Deus, quando colocou o homem sob cabeça da mulher, Ele não estava dizendo: eu gosto mais do homem, o homem é mais importante, o homem é mais precioso, então ele vai ser o líder da mulher. Não tem nada a ver com isso. Eu vou dar alguns exemplos que vai te ajudar a compreender isso. Por exemplo, os pais e as mães presentes. Imagine a situação. Você tem 2 filhos. Um tem 15 anos, o outro tem 10 anos. Qual dos dois você ama mais? Qual dos dois é mais importante para você? Se você é um pai normal, uma mãe normal, você vai dizer: ambos são importantes para mim. Se diz assim: escolha um para morrer agora, você teria como escolher? Não. Ambos são importantes para você. Você ama os dois. Ok. Mas você precisa sair de casa e deixar os dois sozinhos. A quem você delega a responsabilidade de cuidar do outro? Ao de 10 anos? Não? Então ele não é importante? Então ele não vale nada para você? Não tem nada a ver com isso, né? Você vai delegar essa responsabilidade para quem? Para o de 15. Por quê? Porque ele é mais importante para você? Porque você ama mais ele? Porque ele é superior ao outro? Não. Porque pela idade ele já tem algumas atribuições necessárias para a função de cuidar do irmão. Não tem nada a ver com valor, não tem nada a ver com importância, não tem nada a ver com preferência, tem a ver com função. Outra coisa, outro exemplo. Quem você acha que é mais importante para Deus? A mãe ou o filho dela? O que você acha que é mais importante para Deus? A mãe ou o filho que ela teve? Filho homem. Bem, se você entende bem a Bíblia, não precisa entender muito bem, você sabe que ambos são importantes para Deus. Ele não vai ter preferência, ele não vai amar um mais do que o outro. Mas a quem Deus deu a responsabilidade de liderar, de cuidar? Foi ao filho ou foi à mãe? Claro que foi a mãe. Ele não disse ao filho: cuide da sua mãe. Disse ao bebê: cuide da sua mãe. Mas ele é masculino, ele é macho, ele é mais importante. Ele deveria cuidar da mulher que a mãe. Não, mas Deus disse à mãe para cuidar do filho. Observe, isso é função. Então você está vendo aqui nesse exemplo a mulher recebendo de Deus a responsabilidade de cuidar de um homem. Mas um bebê, não, mesmo ele crescendo. Ele cresceu, está maior do que a mãe. A mãe olha assim para ele: de quem ainda Deus diz que esse camarada tem que se submeter? Ele está morando com a mãe, na casa da mãe, solteiro. A quem ele tem que submeter? É a mãe que tem que submeter ele porque ele é homem? Não, a Bíblia diz que é ele, como filho, precisa se submeter à sua mãe. Um homem se submetendo a uma mulher. Você observe, é porque a mulher é mais importante? Não, é porque ela é mãe, e Deus deu a ela a atribuição. E mesmo depois que esse camarada casar, constituir família e for para o canto dele, ele não deve mais obediência à mãe. Mas o que é que o mandamento diz? Que ele deve honrar
o seu pai e a sua mãe. Ele deve honrar aquela mulher que deu a luz a ele. Observe, isso não tem a ver com valor, gente. Isso tem a ver com função. E de acordo com cada situação, Deus coloca aquele que tem atribuições dadas por Ele para exercer aquela função de liderar e de cuidar do outro. Aquele a quem Deus dá a responsabilidade de cuidar e de prover, Ele também dá a responsabilidade de liderar. Isso é responsabilidade, isso não é valor. Então, quando Deus deu ao homem a responsabilidade de ser cabeça da mulher, Ele não estava dizendo que ele, o homem, era mais importante ou superior à mulher, e sim dizendo que ele, o homem, teria mais responsabilidades diante de Deus do que a mulher. E por que Deus deu essa responsabilidade ao homem e não à mulher? Porque Deus, na sua soberania, decidiu dotar o homem, na sua criação, decidiu dotar o homem de características físicas, emocionais e psíquicas que o capacitam de uma forma especial, natural, a desempenhar a função de líder, de sacerdote, de provedor, de protetor da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Naturalmente, o homem, ele tem essa inclinação de proteger, de prover. Se você acha que se Deus o livre chegasse ali, um cara armado ali, entrasse aqui de uma vez, quem você acha que iria tomar alguma atitude aqui? Quem você acha que ia se levantar e tentar fazer alguma coisa, ou arrancar a arma do cara, ou tentar acalmar ele, mas tomar a frente e botar os outros para trás? Eram as mulheres que iam fazer isso? Naturalmente, quem ia tomar a frente? Os homens. Isso faz parte da forma como nós fomos feitos. É claro, você deve conhecer algum covarde por aí, outro, mas parte do nosso instinto, da nossa forma, como Deus nos fez, é para sermos os protetores, os provedores. Isso não tem, sabe, isso não é uma construção cultural, não. Isso está no nosso DNA. Deus nos dotou de algumas características e por isso Ele nos deu algumas responsabilidades. Então, qual é a verdade? A verdade é que a Bíblia não é machista, e Deus não é machista, e a Bíblia não apresenta um homem como um ser superior à mulher, não, de forma alguma. Ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus, ambos são iguais em valor, mas foram feitos com características diferentes para cumprir missões diferentes e específicas. E essa confusão que está gerando na família, um não está entendendo o seu papel e o outro também não, estão entrando no papel um do outro, na função um do outro, e a família virou uma grande confusão. O que é que Deus espera da mulher na família? Se segura aí na cadeira. Você está pensando assim, eita, ele vai ler Efésios 5, vou não. Efésios 5 é para os fracos. Estou brincando, né, gente? Mas eu quero ler outro texto. Eu quero ler Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Se prepara aí. Tito 2, versículo 3 e 5. Diz assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, começa falando para as experientes, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas ao muito vinho, ou seja, que não fiquem enchendo a cara, que sejam mestras do bem, ou seja, professoras do bem, que ensinem o bem, a fim de quê? De instruírem as jovens recém-casadas a quê? A amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, vai dar uma dor na perna agora, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu imagino
Deus queira que não, mas eu imagino que tem mulheres agora, inclusive talvez aqui dentro, que estão meio que com ânsia de vômito depois da leitura desse texto. Que texto machista. Se você se sentiu enjoada com a leitura desse texto, é porque você está contaminada com a filosofia do feminismo. Se ao ler esse texto da palavra de Deus sobre o papel da mulher na família, você se sentiu enojada, enjoada, você está contaminada com a filosofia do feminismo. Porque se você não tivesse contaminado, essas coisas não agrediriam você. A Bíblia está dizendo: ame seu marido, ame seus filhos, seja bondosa, seja sábia, seja uma boa dona de casa, esteja sujeita ao seu marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada através do teu comportamento. Você não estaria se sentindo mal se você não tivesse com a mente tomada por filosofias demoníacas e não somente humanas do feminismo. Um senso comum entre os evangélicos inclinados ao feminismo é que passagens como essas, elas refletem a cultura machista, patriarcal dos tempos bíblicos e não a palavra de Deus. Você já ouviu essa interpretação? Não, esse texto aí é a cultura machista dos tempos bíblicos. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. No meio da igreja evangélica tem se levantado um grupo grande que tem interpretado essas passagens dessa forma. E isso é perigoso. Então, quando o texto bíblico fala sobre o papel da mulher, diferente do que você entende que é o papel da mulher, você diz: isso não serve, isso não é palavra de Deus, isso é cultura machista dos tempos bíblicos. Esse é o mesmo argumento do movimento LGBT quando lê os textos que dizem que Deus abomina a prática homossexual. E eles dizem: isso não é palavra de Deus, isso não reflete a vontade de Deus, isso é a cultura homofóbica, preconceituosa, patriarcal dos tempos bíblicos. Isso não é palavra de Deus. Deus nos aceita assim no homossexualismo. Você percebe que isso é perigoso? Da mesma forma, o adúltero daqui a pouco vai dizer também: peraí, esse texto que fala que adulterar é pecado, isso não reflete a vontade de Deus, isso é a cultura preconceituosa, monogâmica do tempo bíblico. Não, isso não reflete a vontade de Deus. E cada um pode ter a Bíblia a gosto do cliente. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Todos os teólogos, os estudiosos da Bíblia, que defendem que o papel da mulher revelado na Bíblia não se aplica nos nossos dias, é algo ultrapassado e cultural dos tempos bíblicos. Todos esses teólogos creem e ensinam que a Bíblia não é infalível, ou seja, que a Bíblia tem erros, que a Bíblia tem falhas, e eles ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Você já ouviu isso em algum lugar? Está cheio de teólogos modernos defendendo isso. A Bíblia não é palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então tem muita coisa ali que não é palavra de Deus, é só cultura, é coisa dos homens que escreveram. Eles encheram a Bíblia dos seus preconceitos, dos seus conceitos humanos, e aqui e acolá você encontra a palavra de Deus na Bíblia. A Bíblia não é infalível, ela tem erros. Isso é perigoso demais. Isso, além de ser uma ofensa, uma blasfêmia contra Deus, isso é perigoso demais. Porque se a Bíblia não é infalível, quem é que tem autoridade para dizer
quais as partes da Bíblia estão corretas e quais as partes da Bíblia estão certas. E se a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela apenas contém palavra de Deus, quem é que tem autoridade para dizer: essa passagem não é a palavra de Deus, essa passagem é a palavra de Deus? Quem? Cada um, a seu próprio modo, a seu próprio estilo, vai selecionar na Bíblia o que é e o que não é palavra de Deus. Cada vez que a Bíblia disser algo que vai bater de frente com a tua prática pecaminosa, você diz: isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser só aquilo que alisar a tua cabeça, que confortar você. As exortações não é palavra de Deus. E aí quando eu lembro de 2 Timóteo 3,16, não está na tela, não tem na tela, mas quando eu lembro de 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus. Toda Escritura sagrada é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, para corrigir o erro, para condenar as faltas. Então, olha só, primeiro, toda a Escritura é inspirada, e a palavra inspirada significa soprada por Deus. E depois, para que serve a Escritura? Para ensinar a verdade, ou seja, quando você estiver vivendo na mentira, você lê a Bíblia e a verdade é revelada para você. Está dizendo para condenar o erro, corrigir as faltas. Mas se eu começo a ver que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ela não é toda inspirada, a Bíblia vai perder o efeito de condenar o meu erro, de corrigir as minhas faltas, porque quando ela bater em mim, eu digo: não é de Deus. É Paulo falando. Quando ela bater em mim, eu digo: não é de Deus, é Pedro falando, é Moisés com seus preconceitos falando. Querido, ou você crê na Bíblia como palavra de Deus, ou você não crê na Bíblia. Não existe como você ser fiel a Deus crendo apenas nas partes que lhe convém da Bíblia. Entenda o perigo dessa filosofia diabólica, que para ser aceita dentro da igreja, ela precisa negar que a Bíblia é infalível e palavra de Deus. É enorme. Entenda, cada vez que o feminismo avançar na sua mente, obrigatoriamente a palavra de Deus vai ter que recuar na sua mente. O feminismo avança, a Bíblia recua. Não há como conciliar a Bíblia com o feminismo. E deixa eu falar uma verdade para você. Na verdade, o feminismo, o movimento feminista, as suas fundadoras e as suas maiores propagadoras, elas não têm nenhum interesse em conciliar a Bíblia com a filosofia feminista. Nenhum interesse. O feminismo raiz, eles não creem na Bíblia e não creem em Deus. Quem vive tentando fazer esse malabarismo teológico para ver se concilia a Bíblia com o feminismo são as crentes que estão dentro da igreja, mas todas contaminadas com o feminismo, e elas estão tentando encontrar um jeito de conciliar essa filosofia mundana e satânica com a palavra de Deus para elas se sentirem melhor. Mas não tem como conciliar, a não ser que você rasgue um monte de partes dessa palavra de Deus. O feminismo mesmo nunca esteve interessado nessa conciliação, porque eles nem acreditam que a Bíblia seja verdadeira e seja a palavra de Deus, ou contenha a palavra de Deus.